Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, que eu sou Johnny! Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada, estúdio novo, sensacional. Aliás, estúdios, né? É verdade. Em breve, novidades aqui no Yelcast, tá? Quero agradecer o carinho da sua audiência. Já papoca aquele like, ativa o sininho, tá bom? Se inscreva no nosso canal, é muito importante. Aliás, não só no YouTube, vai no Face, tem Yelcast, também no Kawaii, no TikTok, em todas as plataformas de áudio nós estamos lá. É uma maneira de você nos acompanhar. Estamos muito felizes, batemos a marca de 80 milhões de views no TikTok e Maravilha, é sensacional, né, Kilson? Maravilha, hein? É. Sucesso no Brasil. Cortes com 13, 12 milhões de views. Então Nossa a gente está muito Senhora, feliz. E olha, hoje a gente vai bater um papo maravilhoso, sensacional, com alguém que é candidata a deputada federal e por muito, mas muito pouco, não perdeu a vida, né? Não passou por problemas maiores nessa eleição de 2022. Eu sei que esse podcast é atemporal e é bom a gente fazer esse registro em especial, né? Foram duas situações e a gente vai bater esse papo. Ela é conhecida como a mulher que resolve, a mulher que trouxe e resolveu com todas as PPPs muitas demandas do Estado. Uma salva de palmas para Viviane Moura! Uma salva de palmas! Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme sempre voltar aqui, viu? Pois é, eu tô feliz que você tá bem, primeiro, de cara, né? Que bom, eu tô muito bem. Eu fico muito honrada com o convite, mas também muito grata a Deus. Hoje eu tenho uma gratidão imensa ao Senhor Jesus, a Deus. Deus sabe todas as coisas e Ele não faz trabalho pela metade. Tenho certeza disso. Já vou perguntar sobre tudo isso, mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Lembrando que dá uma moral para todos os nossos patrocinadores que sempre vão aparecer aqui no nosso card, tá bom? Com o QR Code, e aí você abre a câmera do seu celular e vai direto para a plataforma deles. Então, é sensacional você conhecer todos os nossos parceiros que também aparecem nos nossos telões, beleza? Michaelson. Heron, veste o homem atual. Você tá muito elegante, cara. Tá vendo aí? Diga-se de passagem, né? E você encontra a Heron onde? No Teresina Shopping. Nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão e também no Teresina Shopping. Tu tá com a pele boa, Kilson. A gente fica assim. Fica, né? E agora em 4K. Em 4K agora, né, Kilson? Agora, melhor ainda, né? Enfim, a todos os nossos patrocinadores, o nosso muitíssimo obrigado de coração. Vai aparecer aqui cada um deles. Doutora Viviane Moura, você já participou aqui do Yelcast, já contou um pouco da história da sua vida e já falou sobre isso. Eu acho que a gente tem que pular um pouquinho essa pauta e partir muito, obviamente, para a candidatura a deputada federal. Eu queria que você falasse de todo esse início, de por que ser candidato a deputada federal e o que é que credenciou você a colocar o teu nome à disposição. Bom, o que me credenciou foram 26 anos de muito trabalho, de muita entrega. São 18 projetos só de PPP no estado do Piauí. A gente está falando aí de mais de 20 mil piauienses, 20 mil famílias, né, de piauienses que de alguma forma foram impactadas por um desses projetos. E na sequência tem toda uma história para trás, né? Tem um contexto que me credenciou até a tomada de decisão por um projeto político. Sim. E chegar até essa decisão não foi fácil, foi uma decisão complexa. Certo. A história todinha para eu poder tomar a decisão ano passado, ela me antecede, né? E assim, não tem como, Yeldson, falar sobre a decisão para um projeto político sem falar sobre a minha história acompanhando políticos. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui bastidores de muitos candidatos que se elegeram. Aliás, todos os que eu trabalhei foram eleitos, todos, sem exceção. Você sabe que nenhuma. muita gente se pergunta isso, a Viviane veio da onde? Exato. A minha escola é uma escola de bastidores na política. Eu comecei com o deputado estadual Wellington Dias e depois, na sequência, fui trabalhar com a Trindade, deputada federal. Depois ele virou deputado. Aliás, ele foi eleito deputado federal. Depois eu fui trabalhar com ela porque ele foi eleito governador. Na sequência, eu voltei, fui para Brasília, morei 6 anos em Brasília, voltei para cá e nessa história de voltar para cá, eu comecei a fazer uma carreira, né, construir uma carreira dentro de governo. E ano passado
Depois de 7 anos trabalhando no programa de PPP, desenvolvendo projetos, entregando projetos para o Piauí, foi que eu tomei a decisão de entrar na carreira política. Se bem que não é carreira, né? É desenvolver um projeto político e começar a partir desse ano. Isso não foi do dia para a noite, ó. Você já vinha pensando em fazer isso e veio se planejando para isso? Na verdade, essa história toda aconteceu no início do ano passado, mais ou menos fevereiro ou março, quando a gente foi para o leilão da Bolsa de Valores, no leilão da Transerrados. Eu fui instigada por um grupo que me apresentou o resultado de uma pesquisa. Essa pesquisa era para governador e eu estava muito bem pontuada. Eu ficava em segundo lugar depois do Silvio. E assim, menor índice de rejeição, enfim. E eu entreguei essa pesquisa, voltei de São Paulo, entreguei essa pesquisa para o na época, nosso governador, o Wellington Dias, e fui lá conversar com ele, trocar uma ideia. E aí foi surgindo o desejo de montar um projeto político e trabalhar esse projeto político de forma mais consistente. E essa decisão precisava passar por uma escolha de um partido, como que eu ia escolher esse partido, como que seria essa caminhada. E aí foi tudo se encaminhando, se encaixando e dando certo, até que veio a necessidade de fazer a cirurgia para a esterectomia e, na sequência, o AVC. Pois é, a gente vai entrar já nessa pauta, mas para quem não assistiu o outro bate-papo e está acompanhando, qual foi o teu papel nas PPPs e o que é que impactou de cara na vida dos piauienses? A gente não está falando de uma mudança só, né? Não. A gente está falando de várias mudanças, né? São vários projetos entregues, diversos. A gente começou com a rodoviária de Teresina. Um projeto emblemático, né? Foi o primeiro, eu diria que foi o nosso ponto de partida. Na sequência, a gente trabalhou o projeto da Nova Ceasa. A Nova Ceasa foi... Ainda falando sobre a rodoviária, vamos falar de rodoviária. Porra, aquela... A escada rolante. De lascar a escada rolante, né, cara? Foi pauta muitas vezes das TVs, né? Era pauta semanal. A escada rolante continua quebrada. Os banheiros eram inacessíveis. Os banheiros estavam interditados quando a gente foi fazer o diagnóstico, para você ter uma ideia. Não dava nem para entrar no banheiro. E aí, o que a gente fez? A gente fez o diagnóstico na rodoviária e começamos a pontuar quais seriam as primeiras ações de quem ganhasse esse processo licitatório da concessionária. E essa concessionária teria um prazo para terminar e montar tudo e deixar pronto. E começar a operação e trabalhar só com a manutenção. Na sequência, a gente fez Nova Ceasa, né, que é um estouro, o projeto de referência para o mundo. Hoje escolhido o melhor projeto de PPP do país, do globo, né? Eu diria assim, a ONU referenciou a Nova Ceasa como um modelo para ser replicado no mundo. Isso é muito, mas é muito valioso para o Estado, Demais, Eldson. Eu diria que, assim, eu e o James, nós fomos escolhidos os piauienses com capacidade, eu diria que seria isso, mais ou menos, capacidade de entregar projetos de alto valor agregado, ou seja, um projeto que pensa em várias cadeias e trouxe vários ODS para dentro do desenvolvimento do projeto em si. É um projeto que lida com pessoas, em que a gente incluiu pessoas, é um projeto que a gente colocou a pauta do meio ambiente como prioridade na hora que a gente criou o banco de alimentos, na verdade, concluiu o banco de alimentos. Quando a Nova Ceasa criou a creche, a gente estava dizendo que o filho do feirante é importante, né? Ou a filha do feirante, da feirante é importante. O banco de saúde é outro viés, tem uma outra pegada, que é o da saúde do pessoal que trabalha na Nova Ceasa, enfim. Depois da Nova Ceasa... eu estou pontuando cada um do... E é natural que quando você assume um negócio do tamanho da Nova Ceasa, você tenha, obviamente, problemas iniciais. Inúmeros. Né? A rejeição de quem já estava acostumado de um determinado jeito. A mudança gera muito problema. Sim. Todo mundo. Se a gente vai mudar um móvel, uma cama em casa, de lugar você tem problema com a mulher, né, Kilson? É verdade, são os vícios, os costumes. Né? Então, assim, isso deve ter gerado um problema gigante no início, né? Gerou um problema que fez com que a gente até aperfeiçoasse e trabalhasse o projeto de uma forma mais... eu diria que aprofundasse. A gente teve uma necessidade de aprofundar tanto que o projeto ficou redondo. Ele ficou arrumadinho para todo mundo e, assim, a gente não esqueceu de ninguém. A gente lembrou de todas as partes e todos os atores
que eram importantes naquele momento. A associação, a UPC, os permissionários, que hoje são os locatários. A gente trabalhou olhando para o feirante da pedra, olhando para o pessoal da limpeza, olhando para o entorno, o impacto do projeto dentro do entorno, dentro da cidade. E assim, eu diria que o projeto ficou muito bom, ficou tão bom, que na sequência a gente foi replicando o modelo para outros projetos. Bom, da Nova Ceasa a gente partiu para o Piauí Conectado. Mas falando ainda um pouco sobre a Nova Ceasa, um dos pontos mais lembrados é o banco de alimentos. Verdade. O banco de alimentos foi responsável... Desculpa, fazendo um adendo à pergunta do Kilson. Só sabe a importância do banco de alimentos, Kilson? É quem precisa dele. Exatamente. A periferia. Exatamente. Ano passado a gente fez um trabalho de visitar todas as entidades assistidas pelo Banco de Alimentos. Aliás, a gente já vinha fazendo isso e ano passado a gente terminou. E, bom, o que sobrou qual foi o resultado disso? A gente verificou em loco a necessidade e a demanda. A demanda, que é demanda de quem é o usuário dentro da entidade, de quem é o assistido pela entidade, é uma demanda diferente da entidade. E quem é atendido pela entidade pede, né, suplica, na verdade, por comida. E a entidade em si, ela pede no banco de alimentos o alimento para poder levar para a entidade para distribuir. E assim, a forma como o banco de alimentos trabalha, como eles distribuem, como eles organizam, limpam, higienizam o alimento e entregam, é muito humana. É muito focada no ser humano. Nessas tuas andanças na Nova Ceasa, né? Nesses projetos, quando você se deparava com a fome real, porque muita gente fala de fome, mas não conhece. Nunca foi ou nunca viveu. Nunca viu. Eu fiquei muito impactada quando eu fui fazer o relatório de diagnóstico da Nova Ceasa. Na época, SEAP. Na época da SEAP, tinha um pessoal catando comida dentro dos containers. E eu vi de perto o pessoal com fome e precisando se alimentar. Resumo. O resumo disso tudo foi incluir o banco de alimentos, porque ele já era uma obra que ainda tinha uma perspectiva de execução com uma previsão de conclusão para esse ano, 2022. E a gente colocou dentro do contrato a obrigação do concessionário concluir, equipar e começar a trabalhar o banco de alimentos, que ele já funcionasse. E a Caixa Econômica foi envolvida naquela época. A gente trouxe, isso foi uma inovação para dentro dos projetos. E a Caixa Econômica aprovou, autorizou, né, deu funcionalidade no momento em que o concessionário entregou o banco de alimentos pronto. O banco de alimentos, hoje, ele é responsável por alimentar mais de 17 mil famílias. Como 17 mil? Mil famílias, através Esse de projeto 25 dessa entidades. PPP? 25 entidades. São 25 entidades atendidas. Dentro das 25 entidades, a gente está falando de um universo de 17 mil famílias. Se a gente multiplicar aí no mínimo por 4 ou 5 cada família? A gente está falando de quase 105 mil pessoas. É mais ou menos isso. É então, isso que te orgulha, assim? Isso me deixou muito feliz e muito orgulhosa do resultado desse trabalho. E ter ido para a ONU, ter sido escolhido na ONU. Primeiro ano ficamos entre os 5. Na época, o governador destacou... Eu tenho que fazer essa pausa aqui, porque é importante você falar sobre uma coisa. É porque muita gente imagina que você pode chegar e comprar um prêmio na ONU. Não, a gente não comprou. A gente não comprou. Na verdade, a Nova Ceasa, ela ficou entre os 5 primeiros no primeiro ano. E ano passado, ela foi escolhida como a melhor PPP do mundo. Isso é muita responsabilidade. Não é só a alegria, a satisfação de ter recebido um prêmio, também tem a responsabilidade. Essa responsabilidade de fazer com que esse projeto esteja sempre naquele nível de excelência, ela é muito grande, muito grande. Bom, depois da Nova Ceasa, a gente começou a trabalhar o Piauí Conectado. No Piauí Conectado, a gente tem hoje a gente está falando de quase 5 mil quilômetros de rede de fibra ótica. Com um aditivo que a gente fez, nós vamos para 11 mil quilômetros de rede de fibra ótica, que uma rede que vai envolver o Estado. Mas, Viviane, tem muita gente que não acredita nisso, né? Fala assim, isso é mentira.
É verdade. Eu escuto, verdade. assim, eu escuto algumas pessoas como não acreditam na vacina, como não acreditam em outras situações, mas que pendem muito por não acreditar no que está sendo realizado ali, né? É verdade. Assim, sabe, Aldson, eu já tive um tempo, antes do AVC, que eu discutia muito sobre os projetos. Eu tinha um nível de ansiedade muito... Meu nível de ansiedade era muito alto. Muito alto. Hoje, eu tenho menos ansiedade do que eu tinha antes do AVC e eu te diria, hoje, a Viviane de hoje, eu tenho muita tranquilidade com relação a esse tipo de colocação. Quem não conhece, não precisa, não vai atrás do Piauí Conectado. Não vai, porque não precisa. A Piauí Conectado pode chegar na sua casa e você nem sabe, porque ela é a responsável, por exemplo, para dar o sinal para muitos provedores. Pode chegar na sua casa via Piauí Conectado. Então, o sinal que eu recebo aqui talvez seja... Pode ser da Piauí Conectado. Mas assim, você nunca vai saber se é deles. Aliás, não é que você nunca vai saber. Você não vai precisar saber se é da Piauí Conectado ou não. E a Piauí Conectado fez um trabalho magnífico no Mimbó. O Mimbó é uma comunidade quilombola que fica muito próximo de Amarante e que tem 400 famílias que moram lá e que viviam, de fato, longe da civilização. Completamente longe, isolados do mundo. E hoje é uma comunidade muito rica, muito, muito forte. Toda a cultura deles está dentro dessa perspectiva de como que eles vão aparecer para o mundo e como a gente fala e conversa com o mundo e como o mundo me enxerga. A transformação. A transformação que aconteceu no Mimbó foi assim, foi gigante. Eles saíram de dentro de uma caverna, foram para a comunidade, criaram uma vila. Essa vila ainda era fora, estava totalmente fora, né, da civilização. Quando a internet chegou, eles foram incluídos dentro da perspectiva de divulgação para o mundo, de aparecer para o mundo. Você viu o candidato que ficou por um bom tempo em primeiro lugar, agora oscila em algumas pesquisas, né, para a segunda. Ele falou um pouco sobre essas comunidades, né, que são completamente abandonadas e que não vê Falou que nenhum... eram miseráveis. Pois é, como é que você que viveu isso aí foi lá, em loco? Eu diria que há O candidato Silvio, né? Que há uma grande falta talvez de informação por parte do candidato. Ele não vivenciou aquela realidade antes e depois da entrada do Piauí Conectado. Piauí Conectado mudou completamente a história da vida daquelas pessoas. Eu tive lá recentemente, fui na escola e fui no centro de produção. E qual foi o testemunho que eu escutei das crianças, dos professores, da diretora da escola, dos pais e das mulheres que estão sendo hoje beneficiadas diretamente por conta da rede que chegou no Quilombo? É que a vida deles transformou. Foi um estímulo muito grande para as crianças, principalmente, voltarem para a escola, receber um tablet. Elas receberam um tablet. E esse tablet vem com internet, já vem com a internet. E assim, tudo isso fez com que eles dessem um salto de qualidade. Hoje não existe miserável lá no Quilombo. Te dói quando você escuta? Doeu muito. Quando eu ouvi assim, a posição dele, eu estava em casa assistindo o jornal, era uma sabatina, e quando ele falou do Quilombo, e ele falou de uma forma inapropriada, ele falou da miserabilidade, assim, que era um Quilombo ainda com miseráveis. E não é. Aquele povo é muito rico de cultura, um povo muito rico, né, de valor. E, assim, que pena para ele. Eu fico triste por ele. A maior riqueza ali não é grana? Não. Lá não é. Lá, na verdade, a riqueza deles é uma história. É cultural. Se ele visse aquele povo dançando como eu vi, no dia da entrega do Piauí Conectado, é outra história. Nunca que ele iria dizer, jamais ele iria falar que era um povo miserável. Nunca. Ele tinha que ir lá. Aliás, ele tem que ir lá para conhecer. Bom, vamos dar sequência. Pode falar, nós fizemos algumas reportagens que, inclusive, ganhou uma repercussão nacional, onde alunos tiveram que subir morro de 100 metros e que hoje tem a qualidade do Piauí Conectado, né, que é a região norte, lá em Alto Alegre. E como é que você vê essa chegada do Piauí Conectado? Tu imagina, Gilson, tu tendo que subir mais cedo, eu e tu, pra pegar o sinal, velho.
Antes não tinha, né? Nem tinha, né? É uma revolução tecnológica. Nós estamos preparados para receber o 5G. Eu estou preparada, todos nós estamos preparados. O 5G vai chegar aqui em Teresina primeiro, né, a capital, e vai chegar em alguns bairros. Né? Já chegou, na verdade. Chegou desde ontem que está aqui. E assim, o meu celular ainda não tem 5G. Ele não está adaptado para receber o 5G. Mas assim, no geral, quase todos nós estamos preparados para receber a tecnologia 5G. O que vai fazer de diferença na nossa vida, a gente ainda vai sentir. Vai sentir à medida que a gente estiver utilizando. Mas, assim, num contexto geral, hoje a gente tem uma situação muito confortável do ponto de vista de acesso à internet. Nós temos a melhor internet do país, nós temos a internet com maior velocidade. E quando fala assim, mentira, não temos? Temos, sim. A gente tem. Vai para uma praça e acessa o Piauí Conectado, acessa o Wi-Fi Piauí Conectado, é muito rápido, é estável, tem toda uma diferença com relação, por exemplo, ao Wi-Fi do Piauí Conectado para um Wi-Fi livre, gratuito de outra operadora. Eu fico muito, muito satisfeita, Yeltsin, quando eu vejo o Piauí Conectado instalado através de pontos de acesso público em praças, em lugares que são lugares que as pessoas têm livre trânsito e que elas estão acessando a internet através a galera da Zumba, Conectado. Né? Muitas praças, né? Sim. Eu diria que Piauí Conectado trouxe a estrada digital para nós. É outra, né? É outra referência. Bom, depois da Piauí Conectado veio a Águas de Teresina. A Águas de Teresina tem um trabalho magnífico em Teresina. Agora está na etapa de universalização do esgoto. Isso vai terminar em 2031. Temos mais, a gente está falando de pelo menos mais 8, 9 anos. E vou falar para ti, Viviane, de verdade, como eu apresento o programa popular 17 anos na televisão, no mesmo horário, era impressionante quanto, acho que lá nos últimos 12, 13, 14 anos, a gente vivia muito, eu acho que o Kilson lembra disso, eram as mesmas reclamações. O cara colocava o vídeo esperando a água chegar de madrugada, e aquilo era humilhante para a mãe de família, para o pai de família, que tinha que sair de casa e muitas vezes não sabia se isso deu uma... A gente meio que devolveu a dignidade para as pessoas, né? Eu diria que hoje saneamento básico, água e esgoto é falar diretamente com a dignidade das pessoas. A moradia, não vou nem entrar nesse contexto, porque as pessoas que moram em bairros, em vilas, em comunidades, em favelas, elas moram em algum lugar. O acesso à água é básico, gente, é básico. Tomar banho é básico, beber água é básico. É uma questão humana, né? E assim, não tem como eu não ter acesso à água se eu tiver uma casa. Eu tenho que ter acesso à água. E assim, a Águas de Teresina vem desenvolvendo um trabalho fenomenal nessa cidade. E na pandemia conseguiu universalizar o abastecimento e agora está trabalhando a coleta e o tratamento de esgoto na Zona Norte. Ali perto do aeroporto, eles estão desenvolvendo, a obra está em execução e recentemente eu passei por lá, inclusive ontem, eu passei por lá pela frente. Isso não é promessa, né? Está entregue. Não, está sendo entregue, graças ao trabalho que eles estão desenvolvendo. E é um time muito bom, um time qualificado. A gente está há 23 minutos falando só de PPPs ainda. Sim. Aí depois dessa? Depois da Água de Teresina, aí veio Zoobotânico, Centro de Convenções. Que não precisa... Não precisa nem falar, né, do Centro de Convenções, gente. 12 anos praticamente de obra parada. É muito... É uma história muito negativa para o governo. E aí, assim, entregar em 7 meses é uma... E qual foi o problema todo disso, Viviane? Bom, eu acredito que tem muito a ver com a forma de contratação, né? A contratação direta feita pela Setu, a forma de execução pela empresa, as construtoras muito acostumadas a desenvolver e executar obra para governo e ganhar dinheiro de governo, enfim. Eu acho que foi uma salada de muita coisa. Calma, tá incrível. E aí, assim, de repente o governador me chama e disse, vá terminar, vá lá, faça uma PPP. Eu disse, governador, qual o prazo que eu tenho? Ele disse, até junho. Isso era março. Eu tinha abril, maio e junho. Em junho eu tinha que fazer uma licitação
E ela tinha que terminar em julho para, em agosto, assinar o contrato. Mas a gente conseguiu. Conseguimos tanto que está lá o Centro de Convenções com hoje tem mais de 50 eventos que foram realizados, mais de 30 Feira mil do Empreendedor, pessoas. gente que faz aquilo. E assim, fantástico, né? O trabalho que eles fazem e o nível de excelência de serviço que eles entregam. É muito igual em todas as parcerias, todas as concessões, elas são muito parecidas. Se você olhar para o Piauí Center Modas, eu fui no Zoobotânico domingo, fiquei impressionada, pensei que tinha evento. E Lotado. Não era lotadaço, muita gente, cheio de carro no estacionamento e um monte de brinquedo. Eu disse, gente, o que é isso? E aí, assim, eu andava com um grupo e o grupo disse, doutora, isso aqui eu pensei que era, né, era um evento no Zoobotânico. E era um domingo? Era um domingo só. E tem mais por vir ali? Ainda tem muita coisa. Tem um pier para entregar, eles vão terminar agora toda a parte de alimentação, estão arrumando os containers onde vão vender, onde vai ter venda de souvenir, onde vai ter venda de material relativo, por exemplo, muitos produtos que são relativos à temática do Zoobotânico. É porque muita gente, em Teresina em especial, né, falava, né, que, não sei se os concorda nisso, mas falta um lugar para eu ir no domingo com a família. É só Raul Lopes. O Zoobotânico está fantástico. E assim, fora o Zoobotânico, a Transcerrados foi um divisor de águas para nós e o Aeroporto de Parnaíba. Então, Transcerrados e Aeroporto de Parnaíba, todos os dois são dois equipamentos que tratam têm o mesmo objetivo, melhorar a nossa logística. A logística tanto de tráfego e transporte, né, transporte rodoviário, mas também o transporte aéreo. E aí são dois vetores necessários para o desenvolvimento do Estado. Como é que eu falo de desenvolvimento se eu não dou suporte, por exemplo, para o povo do agro? Eu tenho que dar suporte para o pessoal que está investindo lá no sul do estado. E tenho que dar suporte para o pessoal que investe lá no tabuleiro litorâneo. O nosso aeroporto precisa ser um aeroporto de verdade de transporte de carga. E para isso a gente... O aeroporto de Parnaíba tem essa grande vocação? Tem. O que foi levantado de estudo sobre isso lá? A gente fez um estudo muito focado no tabuleiro litorâneo. E, assim, é um projeto de irrigação imenso, ele é gigante, tem muita gente boa trabalhando lá, plantando, né, colhendo, mas tudo que é nosso daqui vai para o Ceará. E aí o Ceará vai lá e beneficia e volta para cá. Por exemplo, da acerola, vai grande parte do que é extraído da acerola vai para o Ceará, é beneficiado e volta para cá. Volta como vitamina, volta como talvez muitos dos produtos que você use sejam fruto... são piauienses e eu não sei. Do Piauí, você não sabe. E onde é que entra o aeroporto aí? O aeroporto vai servir para que a gente use o aeroporto para transportar essa carga, para extrair a carga, colocar dentro do avião e exportar. Vai ser nosso canal de exportação. É porque é o ponto mais curto, né? Mais perto da Europa, mais próximo de Portugal, mais próximo da Espanha. Assim, a gente está praticamente a 6 horas de Portugal, olhando para o aeroporto de Parnaíba. Sim. Muito perto. 7 horas de Fortaleza para lá. Para Portugal. Para Portugal. Caramba, dá uma... Fora que se for passagem aérea, assim, se for transporte de pessoas também dá um diferencial grande, né? De preço. Enorme. Isso afeta o preço, né? Você sabe que a quantidade de combustível afeta o preço da passagem. Fora que o que vai movimentar a estadia em Parnaíba, demais, Luiz Correia. Demais. Aliás, vai ter o maior Réveillon Premium agora no final do ano, né? O aeroporto já vai estar funcionando. Aliás, o aeroporto já está funcionando tem mais 2 ou 3 voos. Tem 3 voos novos. O voo sai de São Paulo e baixa em Parnaíba. Parnaíba está muito importante, graças a Deus. Aí, Viviane, fala aqui. Vários empresários, Viviane, candidata, de outros países estão visitando o estado do Piauí para investimentos futuros com relação às energias renováveis. Tem algum projeto, quando a senhora chegar na Câmara Federal, a respeito das energias renováveis? A gente já trabalhou no projeto das mini-usinas, né? E já está em execução, inclusive, bem aqui em Campo Maior, em Altos, em União e onde mais, meu Deus? Em Barras. Dos 4, tem 2 que já estão em obra, em ritmo acelerado,
E esses projetos para ano que vem já estarem funcionando. E a gente pagando uma conta de energia muito menor, com 25% de desconto. Esses 25% de desconto, o resultado disso vai para investimento em outras áreas. Então, a gente está falando de economia, mas também de investimento em outros setores. E a longo prazo, em reduzir isso a quase 90%, né? Sim, sim. E aí, assim, se a gente olhar num contexto de estado do Piauí e olhar para o tamanho do projeto, ele foi desenhado para atender a administração pública, direta e indireta. Mas se eu olhar para o estado do Piauí e começar a pensar como que eu desenvolvo projetos que afetem diretamente a vida das pessoas, que melhorem a vida dos estudantes, dos jovens de forma geral, como que eu incluo essas pessoas dentro do processo do desenvolvimento de novas matrizes energéticas, aí a gente ganha um mundo. Aí a escala é muito maior. E a gente tem condição de falar de um projeto que ele pode modificar, transformar a vida de muita gente. Hoje, por exemplo, se você olhar para as cidades que receberam os pontos, né, os não sei bem o nome, né, mas são os equipamentos que dão condição da gente ter energia através do vento. Como é o nome da usina? Ô, Dendes, me ajuda aí. Eu estou tentando lembrar agora aqui. Não, tem no Piauí, tem na saída do Piauí para o Ceará também, que é uma ali revolução. Em Marcolândia, exatamente. Tem. E assim, essas usinas, elas são usinas preparadas para, por exemplo, cada aero, não sei o que do nome do bicho, fica numa terra que pode ser a sua, pode ser a minha, pode ser a do Kilson, pode ser a de quem for. Eles pagam o arrendamento, eles pagam o aluguel para colocar o aero... A torre lá. A torre. E assim, de forma geral, tanto essas torres quanto as placas de energia solar, todas têm uma função. É um caminho sem volta, né? Não volta mais. Acabou. E a pandemia mostrou que a gente precisa mesmo usar a matriz de energia renovável como uma alternativa para resolver o gargalo da produção de energia. E aí você resolve ser candidata a deputada federal. Ô, decisão difícil, viu? Não foi uma decisão fácil. Porque assim, você tem muito sucesso na sua profissão. Você é empreendedora também, né? Sim. Tem empresas de consultorias por todo o Brasil, de PPPs inclusive, né? O que é que faz? Eu entrei numa zona de conforto, não vou mentir. A zona de conforto, ela pode ser um risco muito grande na sua vida profissional. Essa zona de conforto, ela me leva para 2 lugares. Ou eu vou para o sucesso ou eu vou para o fracasso. E eu estava com muito receio ano passado de permanecer na zona que eu estava. Para mim, eu já tinha chegado no auge. Então, se eu já cheguei aqui nesse auge, deixa eu procurar um negócio novo. E aí eu comecei a lembrar da minha história. E a minha história sempre foi ajudando outras pessoas a se elegerem. E candidatos que às vezes nem tinham condição, nem tinham como serem eleitos, muitos deles foram eleitos, alguns até como suplente, mas assim, todos eles tinham depois uma importância dentro do governo. E eu fui assistindo essa história de bastidor. E sendo em algum momento também chamada para trabalhar, para ajudar, mas eu nunca ia para cortar a faixa. Nunca fui chamada para ir cortar uma faixa. E menos ainda para inauguração. Então não tinha esse momento para mim, não. Você era a agulha, não era a linha da roupa. Era. Eu nunca fui chamada para ser a linha para fechar o negócio. Mas assim, num contexto, de uma forma geral, eu tinha uma participação, mas eu não era a grande protagonista. Uhum. Eu estava sempre nos bastidores. E aí, o resultado de tudo isso foi que na hora da minha avaliação, eu comecei a me questionar por que eu não era a candidata. E por que eu não fazia esse movimento para me lançar como pré-candidata naquele momento. E aí eu fui atrás, né, comecei a conversar com algumas pessoas, inclusive com o deputado Franzé, com o Osmar Júnior, secretário de governo naquela época. E essas conversas todas foram balizando a minha tomada de decisão. E até que eu cheguei no deputado Evaldo, que me acolheu naquela época muito bem. Eu já tinha uma preocupação muito grande com relação à história da filha ser candidata.
E eu fui ouvindo as pessoas falando, mas eu entrei, né? Me filiei no Solidariedade por um motivo simples. Eu queria estar num lugar que eu tivesse chance de ganhar. Pois é, muita gente pergunta, por que você não foi para o PT? Porque lá eu não tinha chance de ganhar. As minhas chances de perder eram muito maiores. O risco para perder lá era muito maior do que ganhar. E assim, o que eu escutei do Lima, que era o presidente do partido na época, foi uma frase que me desmotivou completamente. Era tipo assim, procure seus candidatos, procure os seus apoiadores, procure as lideranças nas cidades. Você já tem liderança política? É o perfil, né? A cultura daqui é mais ou menos essa. Todo mundo procura o vereador, mas não procura a liderança comunitária. E eu comecei a sair dessa rota e fui atrás das lideranças comunitárias. E aí estamos aqui, agora como candidata. Candidata pelo Solidariedade. E aí aparece o Evaldo. Como é que foi o primeiro contato com o Evaldo? Foi o deputado Franzé que fez essa ponte. Eu fui até a casa do deputado e nessa primeira conversa, que foi uma conversa, graças a Deus, uma conversa muito, muito tranquila, muito serena, e eu saí de lá já praticamente assinando a ficha de filiação. A gente foi para Brasília, os dois juntos, e nessa ida para Brasília, fomos lá para fazer a minha filiação, e essa filiação contou com a presença do Paulinho da Força. Mas o que ele te convenceu? Na verdade, eu fui lá, não foi para ele me convencer, eu fui lá para me entregar, eu fui lá para dizer para ele, estou aqui, eu preciso de um partido. Você está afim? Você quer? Aí ele, claro que ele queria, né? Óbvio que ele queria. A mulher que resolve, a mulher das PPPs, bora para cá, e me chamou, me aceitou a minha proposta. Minha proposta era, eu quero e preciso de um partido. O que você vai me dar lá na frente, a gente conversa lá na frente. Agora, por enquanto, eu preciso só de um partido. E ele aceitou, e a gente foi para Brasília, para minha filiação, Paulinho da Força estava lá. Resumo, eu voltei filiada e começamos uma trajetória política, uma história de um processo político, né? Um projeto ligado à política, ele não é um projeto simples. Ele é um projeto que tem muitas caixinhas, né? E a gente vai abrindo cada caixinha e cada caixinha é uma surpresa. Que loucura, e que surpresas, né? Ainda ali estava tudo estabelecido, você no início da campanha, e de repente você tem que parar aquele time porque teve que fazer uma cirurgia. Exatamente. Eu já vinha há um bom tempo com um sangramento que não parava de jeito nenhum. E comecei a tomar anticoncepcional para reduzir a quantidade de sangue. Bom, o desfecho disso foi uma cirurgia para retirada do útero e de um dos ovários, uma esterectomia. Bom, era uma cirurgia simples. E detalhe, né? Essa cirurgia, milhares de mulheres precisam fazer e muitas vezes se omitem a fazer para não perder o emprego. Tem uma história que, para cada mulher, é uma história diferente, né? Mas no final, todas pagam a mesma conta. Eu paguei uma conta, foi me afastar da campanha. Tem algumas, já ouvi muitos relatos de mulheres que, por exemplo, deixaram de fazer a cirurgia para poder se manter nos seus empregos. Outras fizeram e voltaram antes do prazo para não perder salário ou não ter redução de salário. Que loucura, né? É mais triste para nós porque, assim, na verdade, isso é uma doença que está muito ligada à nossa natureza. E a nossa natureza, ela é complexa. Se a gente tem filho, a gente tem um útero. Se a gente tem um útero, ele vai sangrar. E se ele sangra, ele pode sangrar o tempo todo, ou pode sangrar menos, ou pode sangrar mais. Enfim, eu passei por uma etapa muito difícil, um processo que foram mais de 45 dias sangrando, até que eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. E uma decisão muito corajosa, né? Demais, assim, não é uma decisão fácil, foi uma decisão arriscadíssima por conta do período. Eu imaginei que eu ia ficar 10 dias parada. Eu digo, 10 dias eu seguro. 10 dias eu seguro. Naquela ansiedade. 10 dias eu tô segurando. 15 dias depois eu tô voltando para a campanha. Só que aí o destino me pregou um destino não, né? Eu acredito que consequência natural da decisão da cirurgia e de vários outros fatores foi o AVC. Como é que aconteceu de fato? Eu escutei barbaridade de gente dizer que você tinha encenado o AVC, cara.
Você sabe que tem gente que fala sobre isso. Eu sei, já ouvi muito falar sobre isso. Como é que foi isso? Porque do jeito que você está hoje, um mês... 30 dias, tem 32 dias. 32 dias, assim, é inimaginável. Verdade. É inimaginável. Eu tive com um neurologista, que o meu neurologista é Dr. Benjamin. Dr. Benjamin, aliás, uma das grandes referências. Ele é muito bom. Ele é o presidente da Associação Reabilitar, que cuida do CI. E ele foi chamado pelo neurologista que me atendeu assim que eu cheguei. Eu não lembro de nada disso. Pois é, eu quero saber como é que aconteceu, assim, se você lembra o dia. Eu estava dormindo, né? Eu estava em casa, praticamente a minha filha já tinha chegado, estava no quarto dela, meu filho não estava em casa ainda. E eu deitei, eu tomei uma taça de vinho e fui dormir. De madrugada, eu senti no lado direito, eu comecei a sentir um negócio estranho. E, de repente, eu comecei a ter convulsão. E, tendo convulsão, acabou, Yeldson. Você não controla mais nada. Mas você lembra desse início? Esse início do processo eu lembro, porque parava e eu ficava querendo me mexer e não conseguia. Não conseguia. Ali, o que passou na sua cabeça? Eu só sabia que tinha uma coisa errada. Eu disse, gente, tem um negócio errado aqui. Não tá bom. E aí, daqui a pouco, de novo, outra crise convulsiva. Até que na terceira, né, eu não vi meu filho entrar no quarto, não vi. Ele foi me ver e quando ele me viu, eu estava tendo uma crise convulsiva. Minha Nossa Senhora. Eu estava tendo uma crise. Mexe muito contigo, né? Demais, demais. Foi ele quem me salvou, ele e minha filha. Os dois. E ela na mesma hora, ela ligou para minha ginecologista e aí ela contou o que estava acontecendo, que eu estava me debatendo na cama e babando. Aí ela disse, sua mãe está tendo uma crise convulsiva, pega ela agora e leva ela para o hospital. Ela ligou para o namorado em questão de minutos, foi em questão de minutos. E é porque a minha ginecologista, 3h30 da manhã, não atende telefone. O namorado da Gabi também não atende, o Ravi. Mas todos atenderam, tudo era para dar certo. Tudo tinha que dar certo. E nesse tudo tinha que dar certo, a gente foi para o hospital, eu falo a gente, porque eu fui. Eu lembro de dentro do carro olhar para o Guilherme sem dizer uma palavra. Mas tu conseguia raciocinar alguma coisa? Nada, eu apaguei. Eu apaguei, do carro até o hospital, e no hospital também eu não lembro de nada, nada eu lembro. Eu lembro que eu acordei na segunda-feira, e na segunda-feira, quando eu acordei, eu estava na UTI do Hospital da Unimed. Já tomando soro, tomando a medicação, e assim, já tinha feito vários exames, e tinha uma junta de médicos que me acompanhava. Fisioterapeuta, tinha o médico neurologista, tinha o médico intensivista, tinham vários médicos que faziam sempre o acompanhamento. E esses médicos eram quem eles me davam sempre o diagnóstico e me davam, né, além do diagnóstico, me davam os resultados dos exames. Mas óbvio que quando você voltou para o quarto, você não voltou plena, assim. Não, voltei não. Quais os Eu tinha algumas dificuldades. Tipo na segunda-feira, quando você voltou assim, você já... Esse lado estava paralisado. Porque a AVC tem isso, né? O lado direito ficou paralisado. O que passou na sua cabeça naquela hora ali? Nada. Eu não pensava em nada. Eu só queria levantar daquela cama e voltar para casa. Eu ficava pensando assim, meu Deus, e como é que tá meu povo? Pois é, porque eu te conheço que você é muito... Eu tive que parar, Yeldson. Eu fui obrigada a parar. Eu tinha que parar para pensar. Era assim, na verdade eu não pensava em nada e pensava em muita coisa ao mesmo tempo. Você sabe como é isso? Você nem sabe que hora você pensa e nem que hora você não pensa em nada. Eu passei domingo apagada e na segunda, quando eu acordei, tinham 2 médicos comigo e eu fui praticamente obrigada, eu diria que a palavra certa é essa, obrigada, a me mexer, a falar da forma como eles pediam. E assim, o que eles mais queriam que eu fizesse? Eu respondesse. E eu não conseguia responder. Aquilo te deixou... Aquilo ia me angustiando. E assim, isso foi segunda. Terça-feira eu já conseguia falar algumas coisas. Aí na quarta-feira eu fui melhorando, na quinta-feira já foi outro passo, eu já estava bem melhor do que na quarta. Na quinta-feira do mesmo jeito. Na sexta, para o sábado, e do sábado para o domingo, eu já fui para outro quarto.
Aí já era um quarto dentro da própria UTI. Chegou algum momento que você teve muito medo de morrer? Não tive medo. Hora nenhuma, Yeltsin. Caramba. Hora nenhuma eu tive medo. Porque eu já tinha passado pela porta da morte, praticamente. Eu bati na trave e voltei. Acho que Deus foi lá e disse, não é sua hora ainda não, desça, volte. Você é minha, então vá lá. Eu acredito muito nos propósitos de Deus. Demais. Então, assim, eu acredito muito que ele me trouxe de volta e me permitiu estar aqui hoje, caminhando, falando. Cara, sem nenhuma sequela. Sem sequela nenhuma. Graças a ele. Graças à determinação dele. Os anjos da guarda nunca saíram de perto. Nunca saíram, nunca. Em algum momento, nesse período, você pensou em desistir da campanha? Não. Não teve nenhum período que eu pensasse assim, eu vou desistir da minha trajetória, da minha história. Se eu desistir disso, eu estou desistindo de 600 lideranças. É muita gente impactada. E como Só eu sou em Teresina? muito... Só em Teresina. São 600 lideranças hoje comigo. Então, vamos fazer uma conta pela outra. São praticamente 600 famílias. Se cada uma tem 4 pessoas, são 2.400 pessoas impactadas diretamente. E se essas pessoas ficassem sem me apoiar, e com que cara eu ia dizer para elas, estou desistindo da campanha, não vou mais ser candidata. Como que eu vou fazer isso? Eu tinha até justificativa. Era justificável. Eu acabei de voltar de um centro cirúrgico, ou de uma UTI, acabei de sair de uma cirurgia, acabei de ter um AVC, tenho todos os argumentos para não ser mais candidata. Eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu decidi que eu ia manter a campanha até o dia 2. Dia 2 é um dia decisivo nessa história, nessa caminhada. E quando é que entra, se é que houve, eu preciso ouvir da sua boca, a negligência do partido? Né? Porque eu vi uma declaração, inclusive a gente tem essa declaração que você fez em um desabafo com alguns correligionários, que você fala, olha, e foi muito criticada por isso, né? Uhum. Em algumas alas, né? Que você fala, ó, a filha do Evaldo, a Fernanda Gomes, recebeu 3 milhões. Eu recebi 450 mil. Como é que eu faço uma campanha? E muita gente pensa que esse dinheiro vai para o teu bolso, né? Eu fiquei muito surpresa, Yeltsin, quando eu vi os comentários lá no post da Meu Norte sobre o uso dos 400... Hoje eu vi acho que o máximo acho que até da ignorância, e ignorância é a falta mesmo de conhecimento, quando a pessoa fez uma comparação de 450 mil no meu bolso e 450 mil lá na SEASA. Quem paga aluguel já pagou mais de 450 mil, enfim. Bom, a história é a seguinte. Quando eu saí do hospital, quem primeiro me visitou foi o deputado Evaldo. E ele foi na minha casa e em nenhum momento ele falou da divisão do bolo do fundo eleitoral. Pelo contrário, ele foi para me perguntar como eu estava, foi para saber como era que era a minha situação, se eu ainda ia voltar para a campanha. Ele foi sondar. Na sequência, quando eu vi, né, o cardzinho mostrando que ela tinha recebido 3 milhões e eu 450 mil, eu mandei para ele. Eu disse, o que é isso? Não estou entendendo. Preciso falar com você pessoalmente. Ele foi lá em casa. No que ele foi lá em casa, ele disse, você tem que resolver esse assunto com o Hélito. Porque o Hélito está falando com o Paulinho. Eu disse, é. Ele disse, é. Eu disse, tá bom, tranquilo, eu vou falar com o Hélito. Mas me ajude. Ele disse, o que é que você precisa? Eu disse, eu preciso pelo menos de mais 50 mil do partido. E o restante eu vou buscar onde tiver. Eu vou atrás do Hélito para ele falar com o Paulinho da Força, para mandar mais recursos para cá, enfim. Lembrando que é um dinheiro legal, não é? É totalmente legal. Esse dinheiro, ele chega pelo partido, ele já vai direto para as contas dos candidatos. 1,5 milhão foi para o Silas, 1.300.000 foi para o Mainha, 50 mil foi para a conta da Selene e para ele foi um valor X e para a Fernanda 3 milhões. Aí eu disse, Evaldo, com 450 mil eu não faço nada. Eu vou te mostrar como foi que eu projetei minha campanha. Tá aqui, 1.200.000 e pouco. E como é que eu vou fazer essa campanha com 450 mil? Não consigo fazer não, meu filho. E esse projeto, quando você fala 1.200.000 e pouco, é para quê? Gráfica, produtora, locação de veículo, pessoal,
jingle, tem muita coisa envolvida Isso é numa campanha. geral. Isso é a estrutura de uma campanha. Só atende quantas pessoas trabalhando todos os dias ali? A gente projetou umas 70, 80 pessoas o tempo todo com a gente. E essa máquina de fazer campanha é um negócio que custa caro, operacionalmente falando. Não é barato. Até porque são equipamentos caríssimos. Sim, sim. Tudo é caro. Não tem nada barato. Material de gráfica, por exemplo, nosso ficou em quase 220 mil. Pessoal, era quase 250 mil. Mais produtora, mais... Tem muita coisa espalhada lá dentro que, somando tudo, dava 1.200.000 e alguma coisa. Resumo. Só pergunta, tinha um acordo com o Evaldo antes? Nenhum. Eu não acordei nada com ele. Nada. O dia que ele me encontrou na casa de um amigo nosso em comum, ele comentou, né? Eu perguntei assim, como é que vai ser a divisão do fundo eleitoral? Aí ele disse, Viviane, eu acredito que você deve receber uns 700 a 800 mil. Eu disse, todo mundo vai receber isso? Não, tem uns que vão receber um pouco mais, você pode receber um pouco menos. Eu disse, mas eu não aceito. Eu disse que eu não aceitava. Era uma regra que eu tinha que avaliar com o meu time. Bom, eu sei que agora, recentemente, tem menos de 30 dias, quando eu saí do hospital que eu descobri que eu estava com um desfalque imenso. Menos 1.050.000. E assim, vamos botar cada coisa no seu lugar. Esse dinheiro não é para mim. Esse dinheiro é para eu pagar fornecedor, é para eu pagar o pessoal que faz a minha campanha, é para eu remunerar despesas que estão lá no meu balanço. Na verdade, eu diria que é um plano, né, de despesa. Execução de 3 ou 4 meses. Exato. E assim, eu conheço candidato que recebeu 2.600.000, gente que recebeu 2 milhões. Ela mesma recebeu 3 milhões. Ela foi quem mais recebeu no estado do Piauí. E assim, é muito complexo, sabe? É difícil trabalhar numa campanha assim. É muito difícil. Você falou, não dá para fazer essa campanha com 450 mil. Você ficou completamente decepcionada com o partido? Demais, demais. Foi uma decepção imensa. E assim, eu estou disposta, dependendo do que aconteça no dia 2, voltar e conversar com ele, deputado Evaldo, sobre a minha permanência ou não no partido. Pois é, você é a única insatisfeita lá? Não. Tem mais 8 pessoas comigo. Você tem um grupo do WhatsApp? Tem um grupo chamado Deputados Injustiçados. E boa. Deputados Injustiçados. Quem é que tá lá? Tem o Roberto Silva, tem o Roque, tem a Glenda, tem o Sérgio Vilela, tem o Paulo Martins. Então, a Ana Melca tá lá? Tá, também. Eu vou te fazer uma pergunta que às vezes as pessoas não têm ou não coragem ou não têm a oportunidade de fazer, mas, por exemplo, se você sair hoje da candidatura, muda alguma coisa? Completamente. Eu quebro a chapa. Pois é, muda na tua vida pessoal? Não, minha vida pessoal continua do mesmo jeito. Se você sair hoje da candidatura? A minha vida pessoal continua do mesmo jeito. Eu vou trabalhar na E a consultoria. chapa do partido? Ela quebra. Eu desfalco a chapa. Tira aí a quantidade de votos que eu posso ter. Ela, o Mainha, a Fernando Mainha e o Silas não tem 180 mil votos, tem? Não tem. E o mínimo que tem que ter agora, o teto mínimo é 155 mil. O teto máximo é 180. Bom, 180 mil votos e 155 mil, a diferença aí é de menos de 25 mil votos. 25 mil votos pode ser meu. Não pode? Pode. Ser meu. Mas, ou como enfim, pode ser mais? Pode. Eu estou trabalhando com uma perspectiva de 50 a 60 mil votos. Pô, a minha saída do hospital, eu pensei que minha campanha tivesse tido... Ela tivesse mas você teve muita gente que foi pra rua. Demais. Hoje, por exemplo, eu ouvi o testemunho de várias pessoas que foram para um almoço comigo para dizer que elas não votariam em mim, mas que agora votam. E que trabalham para mim dentro da casa, estão trabalhando com as pessoas que elas conhecem. E lá tem uma parada que é, assim, pelos bastidores que eu escuto, né? Que quem tiver acima de 50 mil votos é o eleito. Né? E nesse top tá você... Ela, Fernanda e o Silas. Então estão os 3 brigando. Concorrendo. Um com o outro. Então assim, não tem favoritismo para... Não. Eles aprovam a prestação de contas de cada candidato. Mas se também for reprovado, você tem... Porque é dinheiro público. É isso que eu tô falando. Da PF. Dá. Eu tenho uma preocupação com relação a essa história de Polícia Federal e de uso desses recursos, como é que eles são utilizados. Porque, assim,
vamos fazer uma comparação entre 3 milhões e 450 mil. 3 milhões é 3 milhões, Elton. Ela recebeu o maior valor de fundo eleitoral do país. Então, assim, é muito complexo e é muito difícil, acho que a palavra é difícil, ela conseguir justificar tudo. Ela ainda recebeu mais 29 mil de doações. Como que ela vai justificar 3 milhões e 29 mil de gasto? Ela tem que fazer uma manobra muito grande do ponto de vista de comprovação de gastos. No meu caso, eu tenho que arrumar quem vai me doar para eu poder pagar o restante que eu botei na minha conta. Porque eu tinha uma previsão de receber 1.250.000 e eu não recebi. Eu recebi 450 mil. Eu trabalhei com uma previsão de 1.250.000, eu tinha uma despesa de 1.230.000. No trocadilho, você fez conta no 1.250.000. Eu me endividei. E agora está devendo. E agora eu estou devendo. Eu preciso pagar o restante da conta. E agora eu quero só saber quem vai pagar essa conta. Porque aí eu te pergunto, e essa política te decepcionou? Eu diria para você que quando eu procurei o Evaldo, o deputado Evaldo, eu procurei sabendo onde eu estava entrando. O que é isso? Assim, eu sabia que a filha dele ia ser candidata. Ele já tinha me dito que ela era candidata. Isso para mim nunca foi um problema, né? Não, nunca foi novidade. Eu só não sabia que ele ia fazer um ato tão assintoso, que era distribuir dessa forma desproporcional. E foi desproporcional. Foi tão desproporcional que ele nunca perguntou assim. Eu acho que ele contou que eu não ia sair do hospital, ou que eu ia sair, mas não ia fazer mais minha campanha. Acho que ele imaginou isso. Não estou nem condenando a postura dele. Eu só acredito que ele imaginou que quando eu saísse do hospital, eu ia tomar uma decisão de não ser mais candidata. Eu faço essa análise por esse ângulo. Eu vi, inclusive, nos bastidores, a turma da Ana Melka falando que provavelmente vai às redes sociais para se rebelar sobre isso, né? Ela tem uma posição muito mais, eu diria que muito mais radical do que a minha, do que a de algumas pessoas do nosso grupo. Ela disse, Viviane, se eu for para a rede social, eu ferro a campanha. E aí eu posso também... Que ela tem muito engajamento, né? Ela disse, eu posso acabar com um projeto político de todo mundo. Eu tenho que avaliar direitinho os efeitos da minha posição com relação a isso. E assim, ela está no nosso grupo, ela vai para um encontro nosso com o nosso candidato a governador, que nós vamos ter quinta-feira. E a intenção esse grupo não é fazer pressão no nosso candidato a governador, é fazer com que ele entenda o que está acontecendo hoje. E ele saiba que o nosso movimento é para mais ou para menos. Vai depender muito se a gente tiver condição financeira. Exatamente. Deixa eu fazer o advogado do diabo, como a gente fala, né? O Evaldo não está protegendo o partido de dizer assim, olha, precisa ter um federal. Não. Ele, na verdade, ele está preterindo uma parte dos candidatos para fazer com que a filha dele seja a eleita. Eu acredito muito nessa postura. Já tinham me dito, já tinham me falado sobre isso. Eu imaginei que fosse mais ou menos esse o caminho, que a gente fosse trilhar e que provavelmente em algum momento isso ia acontecer. Mas, resumo, eu não imaginei era que ia ser da forma como está hoje. Como está hoje, a divisão do fundo eleitoral, ela mostrou uma faceta antiética do deputado Evaldo. E assim, eu não tenho o menor interesse em continuar num partido em que o meu presidente, o presidente do partido, ele protege os seus e o restante ele quer que cada um procure o seu canto. Cada um procure a sua forma de fazer campanha. Viviane, nas últimas pesquisas de amostragem, que não seja Silvio ou Rafael, ninguém consegue pontuar até 2 dígitos. E desde 9 de agosto, segundo a amostragem, ele cresce quase 10 pontos ali. Como é que você vê como é que você avalia o crescimento e como é que você vê essa polarização e essa eleição que está muito forte, né? Demais. É a primeira eleição em que eu diria que o Wellington, de fato, tem uma oposição organizada, né? E a oposição é contra o Wellington, não é contra o Rafael. E, assim, o que é que eu vejo na prática?
eu tenho acompanhado as caminhadas do Rafael. E o que eu percebo nessas caminhadas é que houve um crescimento de fato da campanha dele. Ele tem se mostrado muito mais próximo das pessoas. Ele tem se posicionado de forma mais aberta, melhorou a forma de falar e ele trouxe a campanha para um nível mais, né, menor. Assim, ele humano. Ele humanizou a campanha dele. Eu diria que ele conseguiu ser o candidato que muitas pessoas, muitos eleitores gostariam que ele fosse. Eu sei que isso terminou afetando o outro candidato. E Silvio Mendes tem se mostrado pouco paciente, principalmente com a imprensa, quando ele vai para a sabatina, quando ele vai para os eventos. Ele é aquilo, gente. Ele não é diferente daquilo ali, não. Ele é exatamente aquele homem que se comporta de forma agressiva, na defensiva. Ele não é diferente. E quando eu olho para os dois candidatos e para a campanha deles dois, eu vejo uma campanha muito igual. Muito igual. Do ponto de vista de volume, de tamanho de campanha. E do ponto de vista de resultado de pesquisa é uma fotografia daquele momento. E se a amostragem fez a avaliação do dia 9 até o dia 9 de setembro, se foram 30 dias, nós vamos ter um comportamento de 30 dias. E cada pessoa entrevistada, ela é entrevistada dentro de um contexto. E a tua realidade pode ser diferente da minha. E eu vou avaliar conforme a minha realidade. A minha realidade é que o Silvio Mendes fez mais por mim do que o Rafael. A sua pode ser diferente. E o resultado da pesquisa é exatamente o reflexo disso. Quem mais entregou, quem mais foi, eu não diria que visto, mas quem mais me impactou, foi o Rafael ou foi o Silvio? Por isso que o Rafael cresceu tanto nas pesquisas. Eu acredito muito na pesquisa amostragem, acredito demais nesse último resultado. Eu tenho uma convicção muito forte com relação à vitória do Rafael. Eu acredito muito na vitória dele no primeiro turno. No primeiro turno. No primeiro turno. Acredito que isso vai acontecer no dia 2. Dia 2 de outubro. Espero eu que aconteça assim, né? Porque, como eu não estou fazendo campanha possível, eu estou fazendo campanha por Rafael, eu automaticamente, se eu não for eleita, também esqueça. Eu também não tenho participação em lugar nenhum. Por outro lado, né, se o Lula for eleito no primeiro turno, eu posso ter a chance de ir para Brasília? Posso. Posso ter a chance de trabalhar no governo federal? Posso. Né? Eu tenho condição, eu tenho capacidade para isso. Só que para isso acontecer, eu preciso fazer um movimento aqui no estado que me projete e me dê capital eleitoral para isso. Né? O meu capital eleitoral é voto, chama-se voto. Esse voto é que eu preciso demonstrar na prática que ele serve tanto para o Rafael, como ele vai servir para Lula. Vai servir por 2. O abraço do Lula, ele é muito importante aqui no Piauí. Eu te falo isso porque nas últimas 2 eleições para presidente, isso são números, não é achismo, né? O PT teve mais de 70% dos votos válidos para presidente, né? Essa condição de votar no Lula ou votar no PT e quebrar esse voto para votar em outra pessoa, para depois votar no outro senador, isso geralmente acontece? Acontece. Eu tenho visto uma posição muito, aqui no Piauí, assim, muito focada no Lula. Aonde eu ando. E eu converso com as pessoas, é muito voltada para a votação e votar no Lula. Nós estamos falando de um estado que quase 100%, não vou falar quase 100%, mas quase 80% da população tem uma condição mais, eu diria que uma condição menos privilegiada, ou seja, tem menos renda do que a grande maioria. A grande maioria é de 20%. Esses 20% ficam numa casinha e 80% está aqui. Esses 80% estão na zona da classe E, D e C. C, D e E. A C, D e E é uma classe que vota no Lula, independente de qualquer coisa. E, assim, o nosso estado, ele tem uma característica que é a característica dessas classes serem muito focadas
na campanha, principalmente na campanha pelo amor. Não é pela dor, é pelo amor, o amor. E o amor do Lula com relação ao Piauí, a demonstração de afeto, o que ele já fez por esse estado, pesa muito aqui, pesa demais. E o que eu vejo na prática, nas ruas, né, com relação às minhas lideranças, com relação ao povo, é uma demonstração espontânea. Então esse abraço no Lula, no Rafael, pode resultar isso? Pode, naturalmente, pode. Não vai ser nada forçado. Não vai ser uma mensagem, por exemplo, para o povo dizendo que eu estou com Lula ou Lula está comigo. Não, basta um abraço, basta o Lula pedir um voto para o Rafael. A mudança, inclusive, de postura do eleitor, ela se deu muito por conta da entrada do Lula na campanha. É o abraço do Lula que eu estou falando. Exato. Né? Um dos projetos mais importantes do Lula Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o Jacinto Andrade, a região do Jacinto Andrade, com mais de 4.000 casas. Isso, o resultado do amor, quando você fala do amor pelo Lula, é aquilo? É, exatamente. O Jacinto Andrade é um exemplo clássico. A irmã Dulce é outro exemplo. Alguém vai falar assim, é dinheiro federal. Mas assim, ele não era obrigado a fazer nada. Ele era obrigado a vir fazer um conjunto residencial no Piauí? Não. Ele era obrigado a pegar todos os ministros e vir para cá e ir lá para a irmã Dulce? Não. Ele começou a campanha dele em 2003, ele começou o mandato dele em Guaribas. Quem não lembra da história? E assim, ele elegeu 2 cidades do Piauí como as 2 cidades mais pobres e que deveriam ser atendidas de forma prioritária dentro dos ministérios. E eu acredito muito nesse olhar mais sensível do presidente Lula. Para fechar, se a gente está muito próximo da eleição, faltam 13 ou 12 dias, né? Mais ou menos isso. Como é que você tem visto o atual presidente para a reeleição, o presidente Bolsonaro? Né? Ele pontua em algumas pesquisas atrás, outras pesquisas à frente. Deu uma declaração que não acredita que tenha menos que 60% dos votos válidos, e se isso não acontecer, a culpa é do TSE ou alguma sujeira por lá. Agora, inclusive, ele esteve presente na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, onde grandes chefes de Estado estiveram lá. E foi muito criticado em algumas situações por toda a imprensa internacional, não é só a imprensa, mas foi ovacionado pelos seus apoiadores. Como é que você enxerga essa situação? Bom, primeiro vamos para o começo, né? Bolsonaro foi eleito por uma camada que é uma camada que se enxerga no Bolsonaro, se enxerga no nosso presidente. Eu não me enxergo no presidente, eu não tenho nenhuma responsabilidade com relação a quem foi eleito como... Mas se enxerga como? Eu olho para o Bolsonaro hoje, que é o nosso presidente, eu olho para ele com uma certa tristeza. Tristeza por um motivo, primeiro por um motivo muito justo. O Bolsonaro, ele só representa quem é o homem que não trata bem mulher, misógino, né? Ele tem uma característica que é muito associada aos genocidas. O Bolsonaro é um presidente que tem uma visão muito mais fria da realidade brasileira. Se você observar, ele pouco andou nos lugares, nas cidades e nos estados mais pobres. Ele sempre deu preferência a viagens e lugares mais ricos, mais organizados, eu diria, financeiramente. E, assim, toda essa história do presidente, toda essa história do Bolsonaro, todo esse contexto, está muito ligada, talvez, à própria personalidade dele. E, assim, eu acho muito lamentável, né, ver um presidente da República ser, como aconteceu ontem na Inglaterra, ele falar sobre política dentro de um ambiente fúnebre. Era um funeral, não era um ambiente para ele falar de política. Ele errou? Eu acredito que sim. A minha convicção e a minha posição como eleitora é que eu jamais daria um voto para ele. Não naquele contexto, não ele se posicionando dessa forma. Depois ele foi para a ONU, hoje ele estava na ONU. E no prédio da ONU tinha lá
né, uma Tinha projeção vergonha, alguma coisa assim. que as pessoas têm vergonha do presidente que tem no seu país. E assim, vamos olhar para o ambiente geral, né? Vamos olhar para o Brasil. O Brasil precisa hoje de um presidente como Lula. A gente precisa, de fato, voltar e tentar resgatar a nossa autoestima. A nossa autoestima, ela está dilacerada por conta da posição e da forma de ação e de agir do nosso presidente. Ele roubou a nossa identidade através do uso das cores da bandeira. Ele de alguma forma, ele se posiciona como se ele fosse um estadista, só que ele não é um estadista, ele é autoritário. A palavra certa é essa. Ele é um cara autoritário, é um cara que nunca entregou, foi um deputado federal omisso, ninguém nunca nem ouviu falar dele, e de repente ele saiu como presidente da República, foi eleito. E ele foi eleito dentro de de um cenário, de um ambiente que não era o ambiente o ambiente para ele. Era o ambiente de quem fosse contra o Haddad seria eleito. Mas não foi um erro do PT também naquela época? Eu acredito que sim. O PT deveria ter apoiado o Ciro Gomes. Essa é a minha visão. Se tinha prometido, se tinha uma história para trás, podiam ter honrado o compromisso. Só que aí o PT resolveu bancar o Haddad. E essa história de bancar o Haddad levou a gente para onde a gente está hoje, né? O Haddad perdeu, consequentemente o Bolsonaro ganhou, e a gente está aqui hoje discutindo quem é Bolsonaro, o que é Bolsonaro nas nossas vidas. Bolsonaro é gasolina alta, é combustível, na verdade, né? Alto, cesta básica alto, valor muito alto. A gente está falando de preços, um aumento de preços, uma inflação. Está falando agora que baixou o combustível. É uma jogada, meu amigo. Isso foi uma jogada de mestre. Ele achou que está enganando quem? Porque a minha ele não enganou, nunca. Esses aumentos, superaumentos, eles foram todos organizados para uma hora ele baixar. Porque eu imagino... Você está de brincadeira, você está falando para mim, Viale, que todos os aumentos de combustíveis, todo esse perrengue que o brasileiro passou... Foram orquestrados dentro da própria Petrobras. Aí baixou perto da eleição? Sim. Caramba! Olha, agora foi o diesel. Mas qual o dado científico sobre isso? Não tem dado científico. O dado é empírico. É só a gente olhar o histórico. O que ele vinha fazendo, como era que a gente vinha, como é que o mercado vinha se comportando. Inclusive, o próprio Bolsonaro, como é que ele fazia? Ele hoje está falando e está pregando a história do TSE. O que é que ele quer, né? O que é que ele está querendo no último momento? Eu vou mudar a pergunta, então. Ele falou que essa questão de 60%. Vamos imaginar os dois cenários. Vamos imaginar o Bolsonaro ganhando Sim. as eleições. O que é que acontece no outro dia por parte do Partido dos Trabalhadores, ou seja, da legião do Lula, enfim. E o que é que acontece no outro dia da eleição se o Lula ganhar? Se o Lula ganhar, o Bolsonaro, é claro, ele vai fazer um movimento para tentar anular a eleição. Isso é um fato. Ele já está dando os indícios de que ele vai fazer Quais isso. Indícios? Quais indícios? Falando do TSE, falando dos 60%, ele tem convicção de que ele tem mais de 60% dos votos válidos. Ele tem mesmo? Eu imagino que sim. Isso é a minha visão, né? Quando ele fala de que ele tem mais de 60%. Depois, quando ele... Todo dia, se você observar, todo dia ele fala das urnas eletrônicas. Todo dia ele fala, todo dia. E o PT, ele é menos agressivo. A posição é menos radical. Então, assim, o PT tem uma vantagem com relação aos apoiadores do Bolsonaro. A gente foi feito para acolher, a gente foi feito para cuidar. E a gente exerce isso na prática. Eu não imagino Lula no dia seguinte questionando o resultado da eleição. Eu imagino o PT, a base do PT, a militância do PT, assumindo e aceitando o resultado da eleição. Já o pessoal do Bolsonaro, eu não sei... O que você acha que vai acontecer, Viviane? Eu acho que Bolsonaro vai... Eu tenho muito receio do que vai acontecer no dia 3. Se tudo der certo e Lula ganhar no dia 2.
Eu não sei como é que vai ser a posição do Bolsonaro, e menos ainda se ele vai aceitar uma transição pacífica. Não acredito numa transição pacífica, eu acredito que vai ser muito conflito. Ele entrega a faixa? Não acredito que ele entregue uma faixa Já pro Lula. pensou? Não acredito. De verdade, não acredito. Não? Acho que não. Mas ele falou que aceita, ele declara... Pra ser coitado, meu filho. Como assim? Ali é uma estratégia política. E qual é o papel do Ciro Nogueira nesse Bolsonaro? O Ciro é um profissional do poder. Ele vai estar ali e vai estar quando o Lula ganhar, se Lula Como ganhar. Ele vai estar sempre ali. Ele vai ser sempre o fiel da balança em razão do tamanho do centrão. É só Você está dizendo que se o Bolsonaro perder, ele sai. ele é Pronto. Lulinha? Acabou-se. Vai que ele é até hoje. Não sei. Assim, Não, o que, é hoje que a ele gente não sabe? é. O Hoje que, que ele a não gente é. sabe na prática? Na prática, o Ciro está fazendo um movimento para que Bolsonaro ganhe, para que Silvio Mendes ganhe. Ele, querendo ou não, Silvio Mendes está muito ligado a ele e ele é muito ligado ao Bolsonaro. Silvio Mendes é um candidato que tem uma pretensão, né, de ganhar essa eleição para governar 4 anos. Será que o Silvio vai governar do mesmo jeito, sendo Bolsonaro ou sendo Lula? Não vai. A gente sabe que vão ser coisas diferentes, momentos diferentes. E, assim, existe uma polarização a nível nacional que vai afetar os estados. Dependendo de quem ganha aqui, a gente vai ver mais ou menos, né, investimento. O investimento do governo federal. Uma posição mais presente ou mais ausente. Eu diria para você que o melhor cenário é Rafael eleito no Piauí e Lula eleito no governo federal. Esse sim é o cenário ótimo e é o cenário que eu acho que é o que a gente mais busca hoje. E você lá, né? E eu também, claro. Viviane, obrigado pelo bate-papo. Acho que foi bacana, deu para dar uma esclarecida. Esclarecedor, né? Eu acho que vai render muito, sem sombra de dúvidas, né? Obrigado, boa sorte nesse resto de campanha e que a gente volte a bater esse papo aqui, independente de eleição, mas acredito, né, pela força da mulher, por mim, muitas mulheres seriam eleitas, porque eu acho que o toque feminino, ele humaniza e ele tem a sensibilidade de mãe, o que é muito importante. Verdade. E de cuidar, quem entende De cuidado. é mãe e é mãe. É verdade. Não tô dizendo que pai não é legal, Não pelo cuida. amor de Deus, não. Mas a mãe, ela tem um toque mais especial. É diferente, né? Quem... A forma de demonstrar carinho é diferente. Que os que eu diga que melhorou muito. Mas é isso. Obrigado, querida. Seja sempre bem-vinda. Eu que Parabéns agradeço. pela força, pela dedicação e principalmente pela superação. Não é todo mundo que consegue, não. Eu sei. Não é todo mundo. Que o som, obrigado, meu irmão. Ok. Isso é do Piauí. Para o mundo! É isso. Isso é o Yelcast. Lembrando, assiste o próximo episódio que já está aqui em cima. A like, por favor, dá aquele like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e, por favor, compartilhe com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Sempre dá engajamento. Ele Tchau, sempre tchau.